E chegamos à nossa terceira e última aula do nosso curso gratuito para iniciantes em Forex. Se você caiu aqui de paraquedas e não acompanhou os conteúdos anteriores, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link das duas primeiras aulas do curso para que você possa se atualizar e depois voltar para essa aula com o conteúdo preparado para entender tudo aquilo que eu quero te transmitir. Eu me chamo Stephanie, sou a idealizadora aqui do Acesso Trader e nesse canal eu vou te transmitir a minha experiência de mais de 5 anos de mercado. Se você não é inscrito, se inscreva e eu vou deixar passando aqui na tela o meu Instagram para que você possa me acompanhar por lá também e receber dicas do mercado diariamente. Além dos links das aulas anteriores, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você também outros links super importantes que vale a pena você conferir. Um deles é o link do meu grupo gratuito lá no Telegram, onde de segunda a sexta eu posto dicas, análises, estudos, tudo que vem agregando aí na visão gráfica da galera. Quem tá lá dentro não se arrepende e eu recomendo que você também não fique de fora. E para fechar esse projeto com chave de ouro, nessa aula de hoje eu vou te ensinar como elaborar um trade altamente assertivo, baseado em tudo que nós estudamos até aqui. Eu vou te ensinar aí todo o passo a passo, toda a estrutura que você precisa analisar para poder pegar trades vencedores dentro do mercado. E para isso, você vai precisar entender um pouquinho mais sobre alinhamento de fluxo e como é importante você estabelecer uma boa análise dentro dessa visão. Você hoje já sabe que a gente tem que operar juntinho aí com os big players, que é a galera que tem um grande poder financeiro dentro do mercado. Sabe também que eles operam visando as capturas de ponto de liquidez, certo? Então, no mercado, a gente tem aí algumas opções de tempos gráficos, onde você pode estabelecer tempos gráficos analíticos, que são tempos gráficos considerados macros, e tempos gráficos de execução, que são os considerados micro. No tempo gráfico analítico, macro, você vai estabelecer aí a sua visão de mercado, seu viés proativo. E no tempo gráfico micro, você vai simplesmente executar a sua operação. Então, a gente executa a operação sempre no tempo gráfico mais micro para que você possa arriscar pouco e ganhar muito. Você vai priorizar, estabelecer o seu viés proativo em uma análise mais macro, uma visão mais macro do preço, porque essa visão mais macro no tempo gráfico maior, ela tende a respeitar muito mais do que num tempo gráfico micro menor. E por que isso acontece? Acontece porque o tempo gráfico macro, a visão mais macro, ela reflete muito melhor a atividade aí das grandes instituições financeiras e dos big players. Então, vamos para o resumo que eu preparei para você, que vai ficar muito melhor o entendimento. Vamos para o nosso resumo para você entender com tranquilidade tudo aquilo que eu quero te dizer. Por que operar usando o alinhamento de fluxo? O que é, primeiramente, alinhamento de fluxo? É operar com as visões macro e micro alinhadas. A análise macro, ela vai te revelar a direção predominante de uma tendência em um horizonte mais amplo. E a análise macro e micro alinhadas, você vai operar em sintonia com a tendência maior, aumentando as suas chances de sucesso nas suas operações. Tempo gráficos que podem te dar uma boa visão macro de um ativo, o de 30 minutos, o de 1 hora, o de 2 horas ou de 4 horas, e tempos gráficos micro que podem te servir como tempos gráficos de execução, são os de 15 minutos, 5 minutos e 3 minutos. Então, cada tempo gráfico vai ter aí a sua funcionalidade, seja ele analítico ou seja ele de execução. E essa foi toda a parte teórica que você precisava entender sobre o alinhamento de fluxo. E agora a gente não vai mais perder tempo, a gente já vai direto para frente do gráfico, para que você saiba como estruturar uma boa operação de compra ou venda, se baseando em tudo aquilo que a gente estudou até aqui nesse mini curso. Bom, eu estou aqui já no EURUSD e a primeira coisa que eu faço para analisar esse ativo é passar para um tempo gráfico macro, para ter um viés, estabelecer o meu viés para essa paridade, para ver qual a direção, quais os próximos passos do preço. Para isso eu escolhi o tempo gráfico de 1 hora, unicamente por questão de preferência mesmo, e aí eu vou fazer a minha análise macro a partir desse tempo gráfico. O que eu consigo enxergar aqui nesse momento? Mercado deixou essa linha de tendência de baixa, né? Que deixa muita liquidez acima dela a ser capturada. Visto que eu tenho toda essa liquidez aqui que ainda não foi capturada, e eu preciso encontrar um ponto para captura dessa liquidez, eu observo nas regiões mais aqui acima e já encontro aqui um Extreme Order Block. Esse candlezinho aqui positivo, ó, esse candle positivo que antecedeu essa impulsão de baixa. Essa vai ser a minha região de oferta, é o meu Extreme
order block é a região que eu vou visar como ponto de captura de liquidez dessa linha de tendência de baixa. Então, qual o meu viés? O meu viés é o seguinte: quando o preço buscar essa zona, eu posso começar a idealizar operações de venda visando a queda desse ativo. Então, meu viés, a minha direção para o preço, ela está bem definida. Depois que eu estabeleço o meu viés macro para esse ativo, eu vou para o meu tempo gráfico de execução de 5 minutos para poder alinhar essa visão macro com a minha visão micro do preço. Vou soltar o replay, porque o mercado ele vai cravar na nossa região de oferta, como vocês vão acompanhar mais para frente. Ele vai cravar numa movimentação até brusca, ó. O mercado vai subindo, vai caindo. Enquanto ele não busca, ele não atinge, ó, cravou. Enquanto ele não atingia essa regiãozinha de oferta, perceba que para atingir, na verdade, esse ponto, ele teve que trabalhar em uma tendência micro aqui de alta. Então, quando o mercado crava na minha região de oferta e captura a liquidez aqui dessa linha de tendência de baixa, eu ainda não tenho minhas visões macro e micro alinhadas. Por quê? Porque o mercado na micro tendência, ele vinha trabalhando aí uma estrutura altista. Ele só vai estar com fluxo alinhado a partir do momento que essa estrutura de alta reverte para uma estrutura de baixa. Esse é o momento em que ocorre o alinhamento de fluxo, porque aí eu vou ter o meu viés macro de baixa alinhado com a minha tendência micro, que também é de baixa no momento. Só que aí, para estabelecer essa conexão entre macro e micro, o mercado teria que romper inicialmente esse último fundo válido dessa tendência de alta que ele vinha trabalhando. É aqui o ponto, ó, onde o mercado rompendo, ele pratica a reversão, ele alinha o fluxo e eu posso começar a estruturar alguma operação de venda, porque quando ele rompe, como ele fez aqui agora, o mercado agora não trabalha mais em uma tendência de alta, ele agora, depois do rompimento desse último fundo válido, trabalha em uma tendência de queda, e eu tenho as minhas visões macro e micro alinhadas. Agora eu preciso aguardar que o mercado configure uma boa estrutura para que eu possa me posicionar em uma região estratégica de venda e surfar uma próxima movimentação de queda desse ativo. Eu deixei o mercado correr para você observar aonde exatamente eu me posicionaria em uma venda aqui nesse caso. Perceba que aqui, ó, na micro, ele deixou esses topos nivelados, que deixou muita liquidez acima deles a ser capturada. Então, o próximo passo aqui é buscar uma região para que o preço pare, faça a captura dessa liquidez e reverta com força. Então, a região que eu escolhi foi essa Fair Value Order Block, esse candle positivo, aqui no meio dessa impulsão de baixa. Então, essa era a minha região de oferta. Era o ponto onde, quando o mercado tocasse, como ele fez aqui na frente, eu poderia claramente vender, visando toda essa queda do ativo, porque eu tinha um bom contexto de captura de liquidez e um ótimo ponto de parada do preço. Se você tivesse pego uma operação aqui nessa região, você se posicionaria da seguinte forma: a entrada é sempre no início da região de oferta, posicionando seu stop sempre no final da região de oferta ou um pouquinho acima dela, se você for um pouco mais conservador. E aí, se você surfasse até esse último fundo que o preço deixou, seria uma operação para te pagar aí quase 6 vezes o risco-retorno. Isso utilizando somente os conceitos que a gente aprendeu nesse curso gratuito de Forex para iniciantes. Vou dar uma pausa aqui na nossa aula para te dizer que se você está curtindo o conteúdo até aqui e quer aprender de forma muito mais profunda aí sobre o mercado de Forex, todos esses conceitos, teorias e estruturas que eu utilizo na minha metodologia, nas minhas análises diárias e nas minhas operações e que me fazem ter resultado, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo que vai te permitir ter acesso a todo esse conteúdo. Vale muito a pena, eu te garanto. Vamos aqui para outro exemplo agora no áudio USD. O mercado vinha trabalhando em uma estrutura altista e aqui ele deixou esse fundo isolado, que é um padrão que gera muita liquidez abaixo dele a ser capturada, certo? Qual o próximo passo? Buscar uma região para que o mercado faça essa captura e reverta posteriormente o seu movimento. A região que eu observo, lembrando, estou fazendo
análise mais macro no tempo gráfico agora de 2 horas, unicamente por questão de preferência mesmo. Poderia ter começado pelo de 1 hora, pelo de 4 horas, mas preferi começar pelo de 2 horas porque vi que estava me dando um viés, uma direção melhor para esse ativo. Então, aqui no tempo gráfico de 2 horas, a região que eu vou escolher para ponto de parada, para captura de liquidez desse fundo isolado, é essa Fair Value Order Block aqui, esse candle negativo, presente aqui no meio, ó, dessa impulsão altista. Então, como fica a minha direção aqui para o preço? Quando o mercado buscar essa zona, eu posso, a partir desse ponto, quando ele alinhar fluxo na micro, eu posso estruturar operações compradoras visando a alta desse ativo, visto que ele já vai ter feito a captura de liquidez desse fundo isolado. Eu estou vendo aqui que o mercado ele acabou de buscar minha região de demanda macro aqui no tempo gráfico de 2 horas, e agora o meu próximo passo é ir para o meu tempo gráfico de execução lá na micro e aguardar um alinhamento de fluxo para que eu possa me posicionar bem numa operação de compra e surfar uma próxima movimentação de alta. Eu já estou aqui no meu tempo gráfico micro de execução, que eu escolhi hoje como eu de 3 minutos, e eu vou fazer uma análise agora na micro, visando aqui uma alta para esse ativo. Perceba, assim que o mercado tocou nessa regiãozinha de demanda macro de 2 horas, ele reagiu muito bem e posteriormente ele já foi alinhando o fluxo. Por quê? Porque ele rompeu esse último topo válido dessa tendência micro que o mercado trabalhou antes de atingir a nossa região de demanda. Então, para atingir a região de demanda, o preço veio trabalhando na micro de baixa, e assim que ele atingiu, o mercado já reagiu na alta, rompendo esse último topo válido da estrutura micro de baixa que ele trabalhou, alinhando o fluxo, revertendo a tendência. Então, a partir desse momento, com o fluxo alinhado, com as minhas visões macro e micro alinhadas, eu posso estruturar operações de compra visando a alta desse ativo, beleza? O que eu consigo observar aqui? O preço, ele fez aqui uma LTA na micro, que gera muita liquidez abaixo dela ser capturada, e aqui no meu tempo gráfico de 3 minutos eu tenho esse order block extremo, que é esse candle negativo que antecedeu toda essa impulsão de alta. Vou marcar essa região como ponto de demanda para captura de liquidez dessa LTA aqui. Então, quando o preço atingir essa zona, eu posso comprar visando a alta desse ativo com tranquilidade, porque aqui eu tenho visões macro e micro alinhadas, fluxo alinhado, o mercado praticou o choque, reverteu tendência, tem liquidez a ser capturada, tem região de demanda também, então aqui é um ótimo ponto de parada do preço. Soltei aqui o replay de mercado para você ver exatamente onde ele cravou e o que aconteceu. Mercado cravou exatamente lá na minha regiãozinha de demanda, pontuada, e desenvolveu uma forte alta como era previsto. Se eu tivesse pego uma compra aqui nesse ponto, me posicionando sempre no início da região de demanda, com stop um pouquinho abaixo dela se você for conservador, ou logo no final também. Se eu tivesse surfado essa movimentação de alta até esse topo, esse último topo que o mercado deixou, seria uma operação para me pagar aqui, ó, quase 7 vezes o risco retorno e mais uma vez, só utilizando os conceitos do nosso curso gratuito para Forex para iniciantes. Então, para você ver a assertividade que tem tudo que eu passei aqui durante todas essas aulas. Agora, um último exemplo para a gente poder finalizar com você tendo em mente todo o passo a passo para encontrar um trade altamente assertivo e bem contextualizado no mercado. Trade esse que vai te render ótimos resultados e um fechamento positivo mês a mês. E com constância, tá? Então vamos nessa para o nosso último exemplo para a gente poder finalizar esse baita curso. Eu estou aqui no NZDCHF, no tempo gráfico de 1 hora, para poder estabelecer o meu viés macropreciativo, a minha análise de direção do mercado e poder configurar boas operações. Então, para analisar aqui na macro, nesse tempo gráfico de 1 hora, o que eu estou observando? Mercado deixou liquidez nessa região de topos nivelados aqui, ó. Liquidez essa que a gente sabe que tende a ser capturada, e o próximo passo é buscar uma região para captura de liquidez desses topos, que eu até já encontrei. Seria esse Extreme Order Block, próximo aqui da região, esse último candle de alta, tá? Que antecedeu a queda desse ativo. Então, essa é a minha região, meu ponto de parada do preço. O meu viés agora é o seguinte: quando o mercado tocar nessa região
de oferta, alinhar o fluxo lá na micro, eu posso vender, começar a estruturar operações de venda, visando a queda do preço, tá? Então, essa é a minha visão macro para o NZD CHF. Assim que o mercado atinge a minha região de oferta, eu posso passar para o meu tempo gráfico de execução, que hoje eu vou escolher o de 5 minutos, para poder alinhar uma operação de venda após um alinhamento de fluxo. Só para a gente reforçar. Eu poderia efetuar uma venda exatamente nesse toque aqui, visando a queda do ativo? Não. Por quê? Porque seria extremamente arriscado. Antes do mercado cravar nessa zona, ele vinha numa microestrutura de alta. Eu ainda não tenho meu viés macro e micro alinhados quando o mercado toca em uma região de oferta ou demanda macro. Eu preciso aguardar que ele alinhe o fluxo, que ele pratique um choque, que ele reverta a tendência. E aí sim eu posso começar a estruturar operações de venda, nesse caso aqui, com as minhas visões macro e micro alinhadas. Mas essa entrada no toque é extremamente arriscada, fora que o seu stop vai ficar caro demais para ser trabalhado. Eu deixei o mercado correr aqui para você ver, ó. Ele tinha esse último fundo válido, tá? Como ponto onde, quando o mercado rompesse, ele praticaria o choque, ele alinharia o fluxo e estaria tudo certo para eu começar a estruturar a minha operação. O mercado desenvolveu aqui essa forte queda, rompeu esse último fundo válido, praticou o choque, alinhou o fluxo, e aí agora era só aguardar o preço me montar alguma estrutura interessante para que eu pudesse vender, para continuar surfando essa queda aqui do ativo. E o que aconteceu aqui na frente, ó? O mercado começou a me estruturar aqui a seguinte operação. Olha o tanto de liquidez que o mercado tinha nesses fundos a ser capturada. Eu observei isso logo de cara e tinha liquidez aqui nesses topos nivelados também que ele ainda tinha que capturar. E qual a região que eu utilizei aqui como ponto de captura de liquidez desses topos? Justamente essa Fair Value Order Block, esse candle positivo que antecedeu aqui essa queda do preço no meio dessa impulsão baixista que estava trabalhando desse topo até esse fundo. Então, a condição aqui era o seguinte: quando o mercado buscasse a minha região de oferta, eu poderia vender visando a queda do preço, visto que as minhas visões macro e micro já estão alinhadas. Então, agora eu só quero surfar, continuar acompanhando esse movimento baixista que o preço vem fazendo. Então, quando eu solto o replay, você vai ver, o mercado cravou milimetricamente naquela região de oferta e desenvolveu aí essa forte queda antes de dar mais uma encaixada aí para cima. Só que antes dele fazer esse movimento aqui para cima, você poderia ter surfado toda essa estrutura de baixa. Se você tivesse vendido aqui no início da região de oferta, sempre se posicionando no início dela, posicionando seu stop aí um pouquinho acima da região ou no final da região de oferta, surfando até esse último fundo que ele deixou aqui embaixo, ó. Essa operação, por ter um stop com um tamanho menor, te pagaria quase 9 vezes o risco-retorno, mais uma vez, apenas utilizando os conceitos que a gente aprendeu aqui nesse curso gratuito de iniciantes para Forex. Chegamos ao fim do nosso curso gratuito para iniciantes em Forex. Eu tenho certeza que o conteúdo que eu te passei durante essas 3 aulas foram de extrema relevância e que vão te ajudar muito no início da sua jornada como trader profissional nesse mercado. E eu consegui aí desde o início te ensinar o básico, que é criar uma conta em uma corretora de confiança, até o final, que é estruturar e montar um trade altamente assertivo e lucrativo, baseado em tudo que nós estudamos até aqui. Eu sei que você deve estar super impressionado ou impressionada com a qualidade do conteúdo que nós vimos por aqui, mas o que eu tenho para te dizer é que tem muito mais a ser aprendido, muito mais teorias, muito mais conceitos, muito mais estruturas, e você pode encontrar esse conteúdo de forma 100% completa clicando no link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. Eu consegui montar minha própria metodologia para operar e consegui reunir esse conhecimento aí dentro de um super treinamento, onde eu faço questão de pegar na sua mão e te levar até os seus primeiros resultados como trader profissional. O valor do treinamento ele chega a ser simbólico perto de todo o conteúdo que você vai encontrar lá dentro. Menos de R$ 100. Só isso que eu te digo. Esse é o valor do investimento que você vai fazer para elevar e muito o seu conhecimento no mercado financeiro e começar a conquistar os seus primeiros resultados. Clicando no link abaixo, você
você vai ter todas as informações que você precisa saber. Então, corre na descrição desse vídeo. E se esse curso gratuito já te agregou de alguma forma, comenta aqui embaixo o que você achou da nossa jornada. Seja o seu comentário uma sugestão, uma crítica construtiva, alguma dúvida, eu estou sempre aberta a opiniões. Curte, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho de notificações, porque semanalmente eu tenho postado muito conteúdo de qualidade por aqui e eu não quero que você fique de fora. Vou deixar mais uma vez o meu Instagram passando aqui na tela para que você possa me acompanhar por lá também e receber dicas do mercado diariamente. Agora, eu te aguardo aí no nosso próximo vídeo.